Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos aqui sobre a Raízen, né? Importante empresa do setor, por que não, de energia, né? Trabalhando em diversas frentes, não só na própria geração ou produção das commodities, como por exemplo, etanol, açúcar, mas também energia, também uma nova frente que vem rentabilizando bastante a empresa, que é o etanol de segunda geração, e também a sua atuação na mobilidade, né? Tanto aí na parte de prestação de serviço, como a questão dos postos de gasolina, pontos de atendimento e também participações importantes naqueles micromercados, né? O tão conhecido como OXXO, que tem aí um em cada esquina de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre isso, também quero dar um detalhe sobre a demonstração financeira, que acabou espantando alguns investidores, torcendo o nariz de alguns analistas, especialmente por conta das receitas e também EBITDA e o lucro, né? Uma vez que a gente pode observar aqui que o lucro líquido do período, quando a gente compara aqui ano safra ou trimestre safra, né, por assim dizer, lembrando que eles estão sempre um pouquinho à frente, né, de 24 para 23, quando a gente faz essa comparação, teve uma queda aqui de 75%. Isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? A gente quer entender um pouco melhor como isso funciona, uma vez que a Raizen ela é uma empresa bilionária, né? Ela gera aí de lucro antes de, vamos colocar receitas, né? Perdão, antes de impostos e depreciações e tudo mais, ela gera aí na ordem de bilhões, né? Vamos colocar 8 bilhões aí aproximadamente. Então, quando a gente analisa aqui esses números, a gente realmente observa que, de fato, este trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, não foi aquelas mil maravilhas, né? Mas é claro que quando há um pico num trimestre anterior contra um comparativo de um trimestre posterior, pode ter realmente esta grande defasagem. Uma coisa que sempre a Raizen, né, ficou conhecida é a questão da sua alavancagem, né? Tanto é que muitos analistas, né, especialmente bancos, ficam um pouco na defensiva de recomendar por conta da sua alavancagem. E o BTG trouxe recentemente aí uma matéria, né, estudando a questão dos seus investimentos, do CAPEX, de tudo que está acontecendo. Fala que, de repente, né, é provável que esta questão da desalavancagem realmente já esteja acontecendo, né, na Raizen, uma vez que ela se torna crucial para que a empresa continue sendo ou passe a ser mais atrativa. Quando a gente observa aqui um pouco mais a sua demonstração, né, de resultados, a gente até consegue ver um lucro interessante, né, consolidado no período de 614 milhões. Lembrando que é muito interessante por parte da Raizen que ela consegue gerar receita de diversas frentes, mas aqui cabe uma menção honrosa para o etanol de segunda geração. Por quê? Porque hoje, de uma certa forma, a Raizen, né, ou as próprias usinas aproveitam, de certa forma, apenas um terço daquilo que a cana produz, né? Só o suco ali que é transformado, né, em etanol, né? Os outros dois terços, né, esse terço aqui e esse terço aqui, correspondente à biomassa, bagaço, entre outras coisas, praticamente serve não para um descarte, mas para um uso menos monetizável. O que a Raizen faz? Ela pega esses outros dois terços, esse cara aqui e esse cara aqui, e consegue extrair energia disso daqui na forma de etanol, que é o nosso querido etanol de segunda geração. Ela tem proficiência, é pioneira e ela consegue colocar um valor agregado aqui muito maior. Então, aquilo que ia ser vendido barato, ela consegue transformar num produto chamado de etanol de segunda geração, onde as receitas são interessantíssimas. Até mesmo algumas plantas já estão em pleno trabalho trazendo receita para a empresa. Ela aposta muito nisso daqui. Outras frentes também a parte de geração de energia, o etanol, que não vem passando por bons momentos na questão de cotação, né, especialmente no mercado externo, e o açúcar, que é provável que este ano volte com tudo, haja visto as questões sazonais aí que pode impulsionar o preço do açúcar e também, por que não, do etanol. Vale lembrar que recentemente foi aprovada uma lei onde
permite que tenha, né, a inserção de mais etanol no combustível, né, na gasolina, né? Então é importante isso aqui para a Raízen. Ela reporta aqui um pouco dos seus resultados. Nós falamos isso num vídeo passado. O que de fato importa para a gente é esse cara aqui, né? É a questão aqui dos resultados financeiros. Eu sempre gosto de reforçar essa tese que quando você investe numa empresa, olhe, observe essas notas aqui explicativas, né, da demonstração financeira, porque é aqui que o CFO ou o CEO coloca, né, o porquê de cada um dos resultados. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o custo da dívida, que é uma coisa que chama muito a atenção, né, da raiz, né? Então aqui ela fala, olha, neutro na comparação anual em função da redução da taxa básica de juros, o que realmente ajudou muitas empresas. Se você pega a Raizen, que é uma empresa que tem bastante dívida, que estava indexado a um juros nessa magnitude, os juros cai, realmente pode ter um alívio aí na questão das dívidas, né? Então fala que teve aqui um pouco de alívio, né? Segundo compromisso assumido através dos nossos mandatos ou mandamentos, tal, aqui a dívida está para 7 anos, muito bem. Então, aqui, de certa forma, a Selic está impactando positivamente a queda desses juros. Fala um pouco sobre despesas e encargos. É claro que quando a gente fala de Raizen, pessoal, como ela tem que financiar muito aqui estas obras e estas operações, ela precisa ter um fluxo de caixa intensivo e muitas vezes alavancar, né, todo o seu caixa para poder gerar esse valor para a empresa. Então, quando a gente olha aqui, ó, receita 220 bi, queda de 10%, lucro líquido 1,3 bi, queda de 67%. Alavancagem 1,3. Sinceramente, eu não me espanto muito com essa alavancagem. Já vi empresas aí que está muito mais no hype com uma alavancagem bem maior. 1,3 não é lá aquelas coisas, tá? O EBITDA é de 7 bi e ela vem investindo aqui 12 bi. Olha só que interessante, o investimento dela é muito maior do que o lucro líquido. Ou seja, ela investe quase que, talvez, quase que 10 vezes o seu próprio lucro líquido, né? Isso é uma coisa assim interessantíssima, né? Eu acho que dificilmente uma empresa hoje ela pega quase que 10 vezes o seu lucro, né? E investe. Pois é. Então, de fato, ela está apostando muito aí no futuro. E você, o que você acha? Você acha que de fato a Raizen é uma empresa para o futuro? Quando a gente olha aqui nas cotações, de fato ela vem sofrendo bastante. Ó. Pegar os últimos 6 meses, dá uma olhada. Se eu pegar desde o pico de 4,20 e pegar até a cotação de hoje, caiu 32%, pessoal. Pegando só esse ano aqui, foi 30%. Se pegar num período de 12 meses, 18%, mas olha, esse ano 30% realmente deixou ela aqui bem complicada aqui no contexto de cotação. Pergunta para você, o que você tem feito? Você tem aproveitado esses momentos aqui, né? Uma vez que ela já esteve a 4,50, você tem enchido o carrinho? Lembrando que até que ela tem uma boa política de pagamento de dividendos. Uma coisa que eu não gosto muito da Raizen, isso não me faz não investir nela. Ela está no meu radar, já investi nela no passado, liquidei a minha posição. Mas uma coisa que eu não gosto muito é que só tem o ticker 4, ou seja, eu passo uma mensagem para os acionistas de que o controle dela realmente está fechado, ela só está aqui na Bolsa de Valores para remunerar os acionistas, o que também não é ruim, mas questão de controle da empresa está enclausurado. Tá? Outra coisa também, né, quando a gente pega aqui quem são os controladores da empresa, olha, você percebe aqui, olha, o grupo de controladores, né? Olha, é Shell, é Cosan, SPX, Morgan Stanley, grupos privados de Singapura, grupos privados dos Estados Unidos, enfim, né? Então a gente consegue ver que de fato o controle da empresa está realmente fechado aqui para esses caras, né? Esses controladores. O que nos resta mesmo é o ticker 4 das ações preferenciais para receber esse número mágico aqui de dividendos. Pessoal, olha só que interessante, os dividendos dela, você pode falar assim, ah, está crescendo, mas tomem cuidado que esse 6% vem aumentando em função do valor relativo da cotação, tá? Então, nada mais é do que o provento dividido pelo valor da cotação, ele está dando esse cara aqui. Então, é claro que quando a cotação vai caindo, o valor relativo do dividendo pode ir subindo, tá? Então, tomem cuidado na hora de avaliar isso daqui. Uma coisa que as pessoas estão observando é o PL extremamente esticado, né? Claro, preço-lucro lá nas alturas. E o preço sobre valor patrimonial, ela não tem nenhum desconto. Na verdade, ela tem praticamente 40% de ágio.
Como eu disse, nos últimos 12 meses está caindo bastante, especialmente neste ano, né, caindo mais do que 30%, o que faz com que muitos entendam que esses pontos aqui são oportunidades de compra, né? Se você quiser colocar aí qual é o seu preço médio, vai ajudar bastante aqui a gente na comunidade entender como é que vocês estão aí na questão do investimento. Para a gente poder finalizar, eu gosto sempre de observar aqui esses parâmetros. Dá só uma olhada aqui quando a gente fala de dívida. De fato, a dívida aqui é um problema para a Raizen. Por quê? Porque quando a gente fala de dívida líquida pelo patrimônio, não pode passar de 1. Ela está 1,5. Na dívida bruta pelo patrimônio está 2, pelo EBIT está 4 e pelo EBITDA está 1,9. Né? Então, de fato, a dívida aqui é o calcanhar de Aquiles. Lembrando que, agora, como ela está investindo quase que 10 vezes o seu lucro, o ROI está sendo corroído, está marginal, né? Está perdendo muito para a Selic. Então, a parte de ROI também está bem comprometida. Vamos ver aqui no nosso painel inteligente se a Raizen é uma recomendação de compra, né? De acordo com os dados fundamentalistas aqui de Benjamin Graham e de Joe Greenblatt, né? Eu vou pegar aqui. Lembrando que esse painel eu deixo o link aí na descrição e também nos comentários. Vamos ver o que os pais do Valuation estão falando de Raizen. Vou digitar o ticker aqui, sempre em letra maiúscula, raiz 4. Vamos pegar aqui, ó. Para Graham, a Raizen está barata. Por que está barata? Porque você tem um preço sobre valor patrimonial até aqui modesto, você tem a relação de LPA e VPA interessante e quando multiplicado, ele dá uma razão barata. O preço teto calculado dá 4,21. Hoje a cotação está em 2,81. Só que para Joel Greenblatt, ela está cara. Por quê? Porque o ROI aqui é marginal, é praticamente zero. E ele faz um ranqueamento com o PL, que está muito esticado. Então não é consenso a Raizen aqui. Na verdade, é um descenso que temos aqui. Se você quiser empresas que são consenso, basta vir aqui em filtros, pegar Graham barata e Greenblatt barata também, e aqui você vai ter pelo menos 69. Ah, e lembrando que esse painel é atualizado a todo fechamento, tá? Bem como os dados consolidados. Então ele usa em tempo real, lógica de mercado aqui, de 3 fontes pelo menos. Se você quiser acessar o link, perdão, ao painel, link na descrição e também nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de colocar o seu like e se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.